O som ecoou pela mansão como um trovão. Não foi um grito comum, foi o tipo de som que rasga o silêncio e congela o sangue nas veias. Rodrigo acabara de entrar pela porta lateral, cansado depois de mais uma viagem de negócios que durou 3 semanas, quando ouviu aquele estrondo vindo do quintal. Largou a mala no chão de mármore e correu em direção ao barulho. O que seus olhos viram o fez parar no meio do caminho, sem ar, sem palavras. A noiva dele, Patrícia, estava de pé com a mão erguida no ar, prestes a esmurrar o rosto de Júlia, uma das gêmeas de apenas 8 anos que permanecia imóvel em sua cadeira de rodas. E entre elas, formando um escudo humano com os braços abertos, estava Dona Marlene, a faxineira. A mulher simples que limpava sua casa há apenas 4 meses acabara de bloquear o golpe com o próprio corpo. Rodrigo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. O que estava acontecendo ali? E por que suas 2 filhas gêmeas, ambas presas naquelas cadeiras de rodas, olhavam para Marlene como se ela fosse a única pessoa no mundo capaz de salvá-las? Se você está gostando dessa história, se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho. E me conta aqui nos comentários, você acredita que ainda existem pessoas tão corajosas quanto Marlene? O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que os gritos. Patrícia permaneceu parada, com a mão suspensa no ar, respirando de forma agitada, os olhos arregalados, não de arrependimento, mas de absoluta incredulidade de que alguém tivesse ousado tocá-la, impedi-la. Atrás de Marlene, as gêmeas Júlia e Beatriz tremiam. Não era um tremor de frio, mas aquele tremor incontrolável nascido do puro pânico. Júlia, com os lábios brancos, encarava as costas de Marlene como se fossem a única parede que a separava de um abismo. Beatriz, que havia testemunhado tudo do lado da irmã, soluçava sem emitir som, com lágrimas grossas e pesadas rolando por suas bochechas, caindo sobre suas pernas inertes. "Você se atreve", sussurrou Patrícia, a voz tremendo de raiva contida, baixando a mão lentamente como se estivesse embainhando uma arma. "Você se atreve a encostar sua pele imunda na minha?" Marlene ergueu o olhar. Não havia desafio em seus olhos escuros, apenas uma determinação triste e profunda. Ela estava com medo, sim. Suas mãos, envoltas naquelas luvas de borracha amarelas que cheiravam a cloro e esforço, tremiam levemente, mas sua voz saiu firme, embora baixa. "Não as meninas, senhorita Patrícia", disse Marlene. Seu peito subia e descia com rapidez. "Pode gritar comigo. Pode dizer que limpei mal, que sou lenta, que não valho nada. Mas enquanto eu estiver aqui, a senhora não vai tocá-las." A cena era um quadro de contrastes dolorosos. De um lado, a elegância vazia de Patrícia, com seus cabelos loiros brilhando ao sol da tarde, uma imagem de perfeição estética que escondia uma decadência moral absoluta. Do outro lado, Marlene, com o cabelo preso de qualquer jeito, o avental manchado e a postura curvada pelo cansaço, mas irradiando uma dignidade que nenhuma loja de luxo poderia vender. E no meio, a vulnerabilidade absoluta de 2 meninas de 8 anos que observavam a cena como se estivessem presenciando a própria execução. Ao longe, quase fora de foco devido à intensidade do momento, uma figura masculina parou abruptamente. Rodrigo acabara de descer do carro, com o paletó jogado sobre o ombro e a mente repleta de números, fusões e negócios. Mas o que seus olhos contemplaram naquele momento dissipou todos esses pensamentos corporativos. Ele viu a mão levantada de sua noiva. Ele viu o corpo protetor de Marlene. Ele viu o terror nos rostos de suas filhas. Seus pés cravaram-se no chão. O ar ficou preso na garganta dele. Durante anos, ele disse a si mesmo que se esforçava tanto para dar o melhor a elas, que Patrícia era a mulher ideal para representar uma figura materna, uma imagem de sucesso. Mas aquela imagem congelada na frente da entrada de sua própria mansão gritava para ele uma verdade que ele havia se recusado a ver. Rodrigo não se moveu imediatamente. O choque o paralisou.
Ele precisava ver o que aconteceria a seguir. Precisava saber se o que seus olhos estavam vendo era um mal-entendido ou a revelação de um pesadelo que se desenrolou sob o seu próprio teto enquanto ele estava ocupado conquistando o mundo. Patrícia caiu na gargalhada. Era um som agudo, desprovido de qualquer alegria, semelhante ao som de giz arranhando um quadro negro. Ela deu um passo para trás, olhando e examinando Marlene de cima a baixo, com um nojo tão visceral que parecia que estava vendo uma barata na sua comida. "Você vai me dar ordens?", perguntou Patrícia, elevando a voz para garantir que os vizinhos ou qualquer pessoa por perto pudesse ouvir seu desabafo. "Uma mulher faminta que recolhe meu lixo vai me dizer como educar essas defeituosas." A palavra defeituosas impactou as meninas com mais força do que qualquer tapa físico. Júlia baixou a cabeça até o queixo tocar o peito, tentando se recompor, tentando desaparecer dentro da própria cadeira. Beatriz, mais sensível, soltou um gemido abafado. Marlene sentiu aquele gemido em seu próprio interior. Ela abriu os braços um pouco mais, tentando absorver mais espaço, fazer seu corpo parecer maior para esconder as meninas do olhar venenoso da mulher. "Elas são crianças, senhorita." "São as filhas do senhor Rodrigo", respondeu Marlene, mantendo o mesmo tom respeitoso, mas firme. Ela sabia que cada palavra poderia ser uma despedida, mas já não se importava. "Elas não são crianças, são inúteis", gritou Patrícia, completamente fora de si, com o rosto vermelho de raiva. "Olhe para elas, nem mesmo conseguem sair da minha frente, estão quebradas. E você, mulher estúpida, você está enchendo a cabeça delas com ideias, fazendo-as acreditar que são importantes, que têm algum direito de interferir na minha vida." Patrícia deu um passo agressivo para a frente, invadindo o espaço pessoal de Marlene. O aroma de perfume caro da mulher se misturava de forma nauseante com o cheiro de medo que emanava das meninas. "Escute bem, criada", sibilou Patrícia, apontando o dedo acusador para o rosto de Marlene. "Rodrigo se casa comigo daqui a 1 mês, e no dia em que eu entrar nesta casa como dona absoluta, a primeira coisa que farei será te jogar na rua como o lixo que você é." E essas duas, seus olhares se voltaram para as gêmeas com uma frieza que gelava o sangue. "Vou mandar essas duas para o internato mais remoto e barato que eu conseguir encontrar. Um lugar onde ninguém precise ver suas pernas inúteis ou ouvir seus gemidos patéticos." Marlene sentiu lágrimas arderem nos olhos, não por causa do insulto dirigido a ela, mas devido à crueldade inimaginável dirigida a 2 seres inocentes. Ela cerrou os punhos dentro de suas luvas amarelas até que seus nós dos dedos ficassem brancos. "Pode me demitir, senhorita", disse Marlene, com a voz embargada, mas repleta de uma força recém-descoberta. "Pode ficar com o meu emprego, pode me deixar sem 1 centavo, mas Deus vê tudo, e a pobreza que a senhora tem na alma não se cura com dinheiro. A senhora é mais pobre do que eu, mesmo se vestindo de seda, porque eu posso dormir em paz à noite, sabendo que não estou prejudicando nenhuma pessoa inocente. A senhora pode dizer o mesmo?" A resposta foi monumental. Patrícia recuou como se tivesse sido agredida fisicamente. Ninguém nunca havia falado daquele jeito com ela. Seu orgulho, inflado e frágil, não conseguia processar que uma empregada doméstica estava julgando-a moralmente e, pior ainda, ela tinha razão. "Cala a boca!" gritou Patrícia, levantando a mão novamente, desta vez determinada a atingir Marlene com toda a sua força. "Vou te mostrar o seu lugar, sua insolente!" As meninas gritaram. Era um grito desesperado e uníssono. "Não!" gritou Beatriz. "Deixa ela em paz!" implorou Júlia. Mas antes que a mão pudesse descer, uma longa sombra se projetou sobre o grupo. O som de passos pesados e rápidos no caminho de pedra quebrou a tensão. Rodrigo entrou em cena. Não estava correndo, mas seu andar tinha a urgência de uma tempestade prestes a começar.
O que você acha que Rodrigo vai fazer agora? Será que ele vai acreditar em Patrícia ou em Marlene? Deixa aqui nos comentários. Seu rosto, geralmente sereno e controlado, era uma máscara de pedra. Não olhava para Patrícia, não olhava para Marlene. Seus olhos se voltaram imediatamente para as filhas, examinando seus rostos em busca de ferimentos, percebendo o terror absoluto em seus olhos. Um terror que não deveria existir no olhar de uma criança para a noiva de seu pai. Ele parou ali mesmo, ao lado de Marlene. A faxineira, pressentindo a presença do patrão, baixou a cabeça instintivamente, esperando a bronca, esperando que ele ficasse do lado da mulher elegante, como sempre acontecia neste mundo injusto. Ela se preparou para pedir desculpas, juntar suas coisas e ir embora, mas Rodrigo não falou com ela. Ele se virou lentamente para Patrícia. Patrícia, ao vê-lo, sua expressão mudou em um microsegundo. A fúria desapareceu, substituída pela máscara de uma vítima em luto. Ela apertou o peito. Seus olhos se encheram de lágrimas falsas instantâneas e a voz dela mudou para um tom doce e trêmulo. "Rodrigo, graças a Deus, você chegou", exclamou ela, tentando abraçá-lo, mas parando ao ver a frieza em sua expressão. "Essa mulher, essa selvagem, me atacou. Eu tentei corrigir as meninas porque elas estavam sendo grosseiras e ela se atirou para cima de mim. Você tem que expulsá-la agora mesmo, querido. Ela é um perigo." O silêncio de Rodrigo era ensurdecedor. Ele olhou para a mulher com quem planejava compartilhar a vida. Depois, olhou para Marlene, que ainda mantinha os braços estendidos protegendo as gêmeas, tremia, mas não se mexia. E, finalmente, ele olhou para suas filhas. "Júlia?", perguntou Rodrigo em voz baixa, estranhamente gentil, ignorando completamente os gritos de Patrícia. A menina ergueu o olhar, com os olhos cheios de lágrimas e medo. "É verdade o que ela diz, Júlia?" O pai fixou o olhar no da filha. O momento se esticou eternamente. Patrícia olhou para a criança com um aviso implícito nos olhos, uma ameaça silenciosa que dizia: "Se você falar, vai se arrepender." Marlene, por sua vez, apenas olhou fixamente e rezou em silêncio. Júlia olhou para sua irmã Beatriz. Beatriz assentiu com a cabeça levemente, num gesto quase imperceptível de coragem compartilhada. "Não, pai", sussurrou Júlia, a voz quase inaudível, mas que ressoou como um trovão na consciência de Rodrigo. "Ela ia me bater." A Marlene simplesmente levantou as mãos para que não doesse. Parecia que o ar havia escapado dos pulmões de todos os presentes. A mentira fora exposta, nua e crua, sob a luz do sol da tarde. A confissão da menina pairava pesada e acusadora. "Ela ia me bater." Essas 4 palavras deveriam ter sido suficientes para parar o mundo de Rodrigo, para fazê-lo correr em direção à sua filha e abraçá-la. Mas a manipulação é uma arte sombria, e Patrícia era sua mestra incontestável. Antes que Rodrigo pudesse processar a dor na voz de Júlia, Patrícia reagiu não com vergonha, não com um pedido de desculpas, mas sim com uma explosão de indignação tão perfeitamente encenada que por um instante fez até mesmo o vento parar. "Mentiras!", ela gritou, levando as mãos à cabeça como se estivesse à beira de um colapso nervoso. "Isso é uma grande mentira. Rodrigo, por favor, não me diga que você vai acreditar numa criança que claramente foi perturbada pela influência dessa mulher." Patrícia avançou em direção a Marlene, não para bater nela desta vez, mas para invadir seu espaço, para intimidá-la com sua presença, usando sua altura e postura dominante para tentar menosprezar a funcionária. "Você mandou elas dizerem isso", acusou Patrícia, apontando um dedo comprido e acusador para a faxineira. "Você anda envenenando a cabeça delas com fofocas sobre mim. Você é uma víbora. Olha só você. Olha como se esconde atrás delas." Marlene não recuou, embora cada fibra do seu ser gritasse para que ela corresse.
Seu coração batia forte contra as costelas, como o de um pássaro encurralado, mas seus pés ainda estavam firmemente plantados no cimento. Ela sentia a respiração furiosa de Patrícia em seu rosto, mas manteve o olhar baixo, fixando-se no peito da mulher, recusando-se a lhe dar a satisfação de vê-la chorar. "Eu não ensino a mentir, senhora", disse Marlene, com uma voz que, embora trêmula, carregava a força de 1000 verdades. "Eu as ensino a respeitar." O que a senhora estava fazendo não era respeito, era crueldade. Essa resposta foi a gota d'água para Patrícia. A ideia de uma empregada doméstica lhe dar lições de moral na frente do noivo era intolerável. "Cale a boca, sua insolente!" Patrícia gritou e, num acesso de fúria, agarrou Marlene pela lapela do uniforme azul. O gesto foi violento e humilhante. Patrícia puxou o tecido barato com força, sacudindo Marlene. Os botões de plástico do uniforme rangeram sob a tensão. "Solta ela!" Beatriz gritou da cadeira, tentando girar as rodas para se esticar e ajudar sua protetora. Mas seus braços fracos não reagiram com rapidez suficiente. Rodrigo, saindo de seu choque inicial, deu 2 passos rápidos e agarrou o pulso de Patrícia. Seu toque não foi suave. Foi o aperto firme de um homem que vê a ordem de sua vida desmoronar. "Patrícia, pare!" Rodrigo ordenou, sua voz grave e autoritária ecoando na entrada da mansão. "Solte-a agora mesmo, você está perdendo a cabeça." Patrícia soltou o tecido, mas o fez com um gesto de desprezo, como se tocar em Marlene a tivesse profanado. Ela limpou as mãos, olhando para Rodrigo com uma mistura de incredulidade e reprovação. "Estou ficando louca?" Patrícia perguntou, rindo nervoso e histérico. "Você é o cego, Rodrigo. Você chega aqui após semanas de viagem, em vez de defender sua futura esposa, você fica do lado da criada. Você está me humilhando. Você está me humilhando na frente dela, na frente das suas filhas, na frente do mundo. Você está se humilhando", retrucou Rodrigo, apontando para a cena. "Olha o que você fez. As meninas estão apavoradas." "Estão apavoradas porque ela manipula", insistiu Patrícia, apontando novamente para Marlene, que agora alisava o uniforme com uma dignidade discreta. "Aquela mulher é um câncer nesta casa, Rodrigo. Desde que chegou, as meninas estão rebeldes, me olham feio, murmuram pelas minhas costas. Ela as ensinou a me odiar porque ela me inveja sobre a minha posição, as minhas roupas, que eu vou ser a senhora desta casa, e ela sempre será apenas uma criada." As palavras de Patrícia foram pura acidez. Ela procurou ferir onde mais dói, no orgulho, na classe social, na dignidade. Ela queria reduzir Marlene a nada, transformá-la em um objeto de desprezo, para que Rodrigo não tivesse outra escolha senão rejeitá-la. Marlene ergueu o olhar e, pela primeira vez, encarou Rodrigo diretamente nos olhos. Aquele olhar não era um pedido de socorro para conseguir o emprego. Era uma profunda decepção em direção ao homem que permitiu tal espetáculo. "Senhor Rodrigo", disse Marlene, ignorando os insultos de Patrícia, "não tenho inveja de nada nesta casa. Dinheiro compra muitas coisas, mas isso não compra o amor das meninas. E essas meninas..." Sua voz embargou um pouco pela emoção. "Essas meninas anseiam por amor, não por brinquedos caros. Se isso é um crime, então eu sou culpada." Rodrigo sentiu um nó na garganta. As palavras da faxineira foram simples, sem retórica sofisticada, mas golpeavam com a força de um martelo. Ele olhou para Patrícia, bela e terrível em sua fúria, e depois Marlene, simples e digna em sua pobreza. A disparidade moral era abismal. Mas Patrícia não tinha terminado. Ela sabia que estava perdendo terreno. Ela sabia que a dúvida estava se instalando na mente de Rodrigo. E quando alguém como Patrícia se sente encurralada, ela não desiste. Ela ataca com uma mentira maior, mais ousada e mais destrutiva.
Você acha que Rodrigo vai acreditar em Patrícia ou nas próprias filhas? Comenta aqui embaixo o que você faria nessa situação. O ar mudou repentinamente. A fúria vulcânica de Patrícia evaporou-se imediatamente. Sua expressão foi substituída por um choro convulsivo e uma fragilidade estudada. Ela levou a mão à boca, seus ombros começaram a tremer e seus olhos, antes vermelhos de raiva, agora buscaram o olhar de Rodrigo com um apelo desesperado. Você não faz ideia. Você não tem ideia do que eu acabei de passar, Patrícia soluçou, deixando seu corpo cair ligeiramente, como se suas pernas estivessem cedendo devido ao trauma. Rodrigo, meu amor, você não viu o que aconteceu antes de você chegar. Você só viu o fim. Você só viu minha reação desesperada para me defender. Rodrigo, confuso com a mudança repentina, franziu a testa. A dúvida, esse veneno lento, começou a agir. Patrícia era sua noiva, a mulher que ele havia escolhido. Talvez houvesse uma explicação. Era possível que ele havia interpretado mal a situação. Do que você está falando? Perguntou Rodrigo, a guarda descendo ligeiramente. Patrícia aproveitou a brecha, aproximando-se dele enquanto ignorava as meninas e Marlene, criando uma bolha tóxica de intimidade. Essas meninas, suas filhas, disse ela, baixando a voz para um sussurro trêmulo, como se tivesse medo que elas a ouvissem. Elas tentaram me atropelar com as cadeiras. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os olhos de Júlia e Beatriz se arregalaram em espanto. A mentira era tão grotesca, tão fisicamente impossível para duas meninas com mobilidade limitada, que parecia uma piada macabra. O quê? Rodrigo piscou, incrédulo. Sim, insistiu Patrícia, chorando ainda mais. Eu estava caminhando em direção à porta para te receber. Eu queria que tudo fosse perfeito. E elas vieram em velocidade com aquelas cadeiras. Elas me encurralaram contra os canteiros de rosas. Veja, Patrícia apontou para um pequeno rasgo em sua calça de grife, uma marca insignificante que provavelmente ela mesma havia quebrado algumas de suas joias na luta, ou talvez tivesse se espetado com um espinho enquanto gesticulava. Elas iam me quebrar as pernas, Rodrigo. As cadeiras delas são de metal pesado. Se eu tivesse sido atingida em cheio, estaria no hospital agora. Eu tive que gritar. Eu tive que levantar a mão para assustá-las, para fazê-las parar. Foi legítima defesa. Eu estava com medo pela minha vida. Isso não é verdade, gritou Júlia com a voz rouca pelas lágrimas contidas. Mal conseguimos mover as cadeiras na grama, pai. Você sabe o quanto é difícil para nós. Mentira, interrompeu Patrícia, virando-se e olhando para a menina com um olhar que prenunciava castigo futuro. Ela mente com a mesma facilidade com que respira. Essa mulher disse a elas que, se me atacassem, você me deixaria e elas poderiam fazer o que quisessem. É uma conspiração, Rodrigo. Ou sou eu ou elas. Ou sou eu ou essa anarquia onde a empregada é a patroa e suas filhas são potenciais criminosas. Rodrigo olhou para as filhas. Pareciam pequenas, frágeis em suas cadeiras enormes. Elas poderiam ser capazes de tamanha maldade? Ele lembrou de ter lido relatos sobre crianças que, ressentidas com a ausência do pai ou com a morte da mãe, se tornaram violentas. E se Patrícia estivesse certa? E se a ausência dele tivesse criado monstros que ele não conhecia? A dúvida de Rodrigo era visível em seu rosto. Ele passou a mão pelos cabelos e exalou frustrado. Estava cansado, queria paz, queria chegar a uma casa e um lar, não uma guerra. E Patrícia estava lhe oferecendo uma saída fácil. A culpa era da faxineira. A culpa era toda das meninas. Se ele aceitasse essa versão, bastava demitir Marlene e castigar as meninas, e a ordem seria restaurada. Marlene percebeu a dúvida nos olhos do chefe. Ela viu a balança da justiça pender perigosamente para o lado da mentira dourada.
Ela compreendeu que a palavra de uma mulher rica e bonita valia mais do que a verdade de 2 meninas com deficiência e uma empregada doméstica. Ela sentiu uma dor aguda no peito, não por causa dela, mas pela imensa solidão daquelas meninas. Se ela fosse embora, se Patrícia ganhasse, o inferno que Júlia e Beatriz viveriam seria inimaginável. Legítima defesa, dissera a mulher. Marlene olhou para os bracinhos finos de Júlia, incapazes de levantar um copo d'água cheio sem tremer. Como poderia um pai acreditar que aqueles braços poderiam impulsionar uma cadeira pesada com força letal? Senhor! Marlene tentou intervir, dando um passo à frente. Você não fala, interrompeu Rodrigo, levantando a mão para impedi-la. Sua voz soava cansada, irritada. Já ouviu o suficiente. Patrícia sorriu por dentro, embora seu rosto ainda demonstrasse uma expressão de dor. Ela havia vencido. Ela havia tocado na corda certa, a insegurança de Rodrigo como pai e seu desejo por ordem. Tire essa mulher daqui, querida, sussurrou Patrícia, apoiando a cabeça no ombro de Rodrigo. Por favor, não me sinto segura com ela em casa. Pague o que tiver que pagar, mas ela precisa sair. E com as meninas, bem, teremos que ser rigorosos. Um internato correcional seria o ideal. Elas precisam de disciplina profissional. Rodrigo assentiu lentamente, como se estivesse hipnotizado pela necessidade de pôr fim ao conflito. Ele tirou a carteira do bolso interno do paletó. Ele ia fazer isso. Ele ia pagar a Marlene para ir embora. Ele estava disposto a sacrificar a verdade pela paz. Marlene viu a carteira, viu o gesto final e, naquele instante, algo dentro dela se quebrou e se fortaleceu ao mesmo tempo. O medo de perder o emprego desapareceu, substituído pelo terror muito maior de deixar as meninas à mercê daquela mulher. Se a demitissem, ela sairia gritando a verdade. Se a demitissem, isso deixaria uma marca na consciência daquele homem que ele jamais conseguiria apagar. Senhor Rodrigo, disse Marlene com uma voz que já não pedia permissão. Uma voz que ressoava com a autoridade de uma mãe leoa. Me demita se quiser. Me jogue na rua como um cachorro. Mas antes de você assinar minha sentença e a condenação das suas próprias filhas, há algo que você precisa ver. Rodrigo parou com a carteira na mão. A intensidade na voz da faxineira o paralisou. Não era o tom de um funcionário suplicante. Era o de alguém prestes a revelar um segredo mortal. Sobre o que você está falando? Perguntou ele, franzindo a testa. Não acredite em mim. Não acredite nela. Confie na pele das suas filhas, disse Marlene, caminhando decididamente em direção à cadeira de Júlia, ignorando o protesto de Patrícia. Não a deixe chegar perto delas, Patrícia gritou em pânico real, filtrando-se através de sua voz pela primeira vez. Mas Marlene foi rápida. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira de Júlia. A menina olhou para ela, assustada, mas confiante. Marlene olhou para ela com infinita ternura e sussurrou: Perdoe-me, minha filha, mas seu papai precisa saber. Com mãos suaves, porém firmes, Marlene começou a arregaçar as mangas da camisa de mangas compridas que Júlia usava apesar do calor do dia. Rodrigo, impeça-a, gritou Patrícia avançando. Isso viola a privacidade dela. Mas Rodrigo não se mexeu. Seus olhos estavam fixos na manga, que subia lentamente, revelando a pele pálida no braço da filha. E o que começou a aparecer ali não era pele saudável. A carteira de couro caiu de suas mãos no chão com um baque surdo. A carteira caiu no chão, atingindo a pedra com um som seco e definitivo, como um ponto final na história daquela família. Ninguém se mexeu para recolhê-la. Os ingressos, os cartões de crédito ilimitados, documentos de identidade de prestígio, tudo isso ficou para trás, ignorado. De repente, tudo se tornou lixo irrelevante em comparação com o que estava acontecendo meio metro acima. Rodrigo sentiu como se o mundo tivesse parado.
O canto dos pássaros, o vento nas buganvílias, o trânsito longe da cidade, tudo desapareceu. Seu universo inteiro se reduziu àquele pequeno pedaço de pele que Marlene acabara de expor ao sol da tarde. O braço de Júlia, geralmente vestido com camisas de manga comprida de algodão importado, camisas que Patrícia insistia que usassem por elegância, não por necessidade, era o braço de uma menina de 8 anos. Era um mapa de tortura. Não havia pele branca e lisa, havia uma constelação de hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Alguns eram apenas manchas amareladas e esverdeadas, vestígios de antigas dores de semanas atrás. Outras eram marcas recentes de um roxo profundo, quase preto, que gritavam violência recente. Mas o mais arrepiante não foi a cor, e sim a forma. Rodrigo se ajoelhou lentamente, como se suas próprias pernas tivessem perdido a força, até ficar na mesma altura da cadeira de rodas. Seus olhos, arregalados em horror incrédulo, percorreram as linhas das feridas. Você está chocado com o que Rodrigo acabou de descobrir? Conta nos comentários o que você acha que ele vai fazer agora. Não eram hematomas de uma queda. Uma queda deixa arranhões, deixa hematomas difusos nos cotovelos e joelhos. Essas marcas eram pequenas, redondas e precisas. Era a marca inconfundível de dedos adultos, cravando com crueldade na carne macia. Eram beliscões retorcidos, apertos brutais feitos na parte interna do braço, onde a pele é mais sensível e onde a roupa facilita a ocultação do crime. O quê? O que é isso? Perguntou Rodrigo. Sua voz não soava como a de um homem poderoso. Soava quebrada, estrangulada, como a de uma criança perdida na escuridão. Ele estendeu a mão trêmula para tocar o braço da filha, um gesto instintivo de um pai que busca confortar, acolher, curar. E então, o pior aconteceu. No instante em que os dedos de Rodrigo roçaram a pele machucada, Júlia recuou violentamente. A menina fechou os olhos e emitiu um som agudo, um guincho abafado de puro pânico. Ela cobriu a cabeça com o outro braço e recuou na cadeira. Não, por favor, ela gemeu. Não vou dizer nada. Prometo que não vou dizer nada. Aquele gesto, aquela rejeição instintiva do próprio pai, impactou Rodrigo com mais força do que uma bala no peito. Sua filha tinha medo dele. Sua filha pensou que o contato com o pai traria ainda mais dor. Rodrigo retirou a mão como se estivesse se queimado, com o coração batendo forte na garganta em um ritmo doloroso e errático. É da doença dela, Patrícia gritou de repente, quebrando o silêncio com um grito desesperado. Ela se lançou em direção a Rodrigo, segurando-o pelos ombros, tentou virá-lo para que olhasse para ela e não para a menina. Rodrigo, olhe para mim. É da natureza delas. Elas têm mobilidade limitada, você sabe disso. Não se machucam com nada. Elas batiam nos braços da cadeira enquanto brincavam de forma brusca. Patrícia falava rápido, tropeçando nas palavras, suando frio sob sua maquiagem impecável. Seus olhos iam de Rodrigo a Marlene com uma mistura de ódio assassino e terror absoluto. Eu te avisei, insistiu ela, tremendo. Eu te disse que elas precisavam de supervisão médica, não de uma faxineira ignorante. Ela deixa que se batam. Ela não cuida delas. Olhe para elas. A culpa é dela. Rodrigo, atônito, olhou para Patrícia. Por um segundo, seu cérebro, desesperado por negar a monstruosidade diante de si, queria acreditar nela. Queria acreditar que era uma doença, que foi um acidente. A mulher que dormia em sua cama era incapaz de infligir tal sofrimento. É verdade, Rodrigo murmurou, olhando para Marlene com olhos suplicantes, implorando que fosse negligência e não tortura. Elas se bateram enquanto brincavam? Marlene balançou a cabeça lentamente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, caindo sobre o avental sujo, mas seu olhar não vacilou. Senhor Rodrigo, disse Marlene com uma voz suave,
porém implacável, carregada de infinita tristeza. Veja, observe o formato. Cadeiras de rodas não têm dedos. Cadeiras de rodas não têm unhas. Marlene segurou delicadamente o pulso de Júlia novamente, ignorando os protestos de Patrícia. Marlene apontou para uma marca específica, uma lua crescente vermelha e profunda. Olha aqui. Isto é uma unha comprida e afiada. E veja, aqui estão 3 pontos, o polegar e 2 dedos. É uma pegada, senhor. Alguém agarrou e torceu. Ela está mentindo. Ela é uma mentirosa compulsiva, Patrícia gritou, lançando-se para empurrar Marlene. Mas desta vez, Rodrigo levantou o braço e parou Patrícia, sem nem mesmo olhar para ela. Seu braço era uma barreira de ferro. Sua atenção estava completamente concentrada no horror que se desenrolava diante de seus olhos. Júlia, sussurrou Rodrigo. A menina ainda tremia com os olhos fechados. Filha, olhe para mim. Júlia abriu um olho, cheio de lágrimas. Quem fez isso com você? O silêncio retornou, carregado e sufocante. Júlia olhou para Patrícia. A mulher a encarava, seus olhos vermelhos, mordendo o lábio inferior, em uma ameaça clara e silenciosa. A menina sabia o que aconteceria se ela falasse. Ela se lembrava das ameaças sussurradas na escuridão. Se você contar para ele, eu vou arruinar seu pai. Ele vai morrer de tristeza por sua causa, e por sua causa você vai acabar num orfanato para crianças problemáticas, onde ninguém vai cuidar de você. Júlia baixou a cabeça e se calou. O silêncio da menina foi a confirmação final e dolorosa que Rodrigo poderia ter recebido. O silêncio da filha destruiu os últimos vestígios de negação que restavam para Rodrigo. Ele se levantou lentamente. O movimento foi pesado, como se estivesse carregando o peso de uma montanha nos ombros. Já não olhava para a carteira no chão, nem para o jardim bem cuidado, nem para a fachada da sua mansão. Ele só via vermelho. Marlene, vendo que a menina estava apavorada demais para falar, deu um passo à frente. Sabia que aquele era o momento. Se não falasse agora, a verdade seria mais uma vez enterrada sob camadas de dinheiro e mentiras. O senhor viaja muito, senhor Rodrigo, começou Marlene. Sua voz se tornou mais forte, preenchendo o espaço entre o pai e as filhas. Você vai viajar por semanas para fechar negócios na Europa, na Ásia? E quando você atravessa aquela porta, esta casa deixa de ser um lar e se transforma numa prisão. Cale a boca, sua criada imunda, gritou Patrícia, recuando em direção à porta da casa, como se estivesse procurando uma rota de fuga ou uma arma, qualquer coisa. Eu vou te processar. Vou te destruir. Deixe-a falar, disse Rodrigo. Sua voz era irreconhecível. Era um sussurro gutural, perigoso e gélido. Ele não olhou para Patrícia. Todos os olhares estavam fixos em Marlene. Continue. Marlene respirou fundo, reunindo coragem de todas as mães do mundo. Você acha que ela cuida delas? Você manda dinheiro para os melhores médicos, para comida orgânica, para aulas particulares, mas nada disso chega até elas, senhor. Marlene se abaixou e levantou a barra da calça de Beatriz. As panturrilhas da outra gêmea eram esqueléticas, muito mais magras do que deveriam ser, mesmo considerando a condição em que se encontravam. Olhe para elas, senhor. Elas estão pele e osso. Não é pela condição delas, é inanição. A palavra inanição atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Fome, ele repetiu incrédulo. Ele estava em uma mansão rodeada de abundância. A despensa estava sempre cheia. Quando você está saindo, a senhorita Patrícia está trancando a porta da cozinha, confessou Marlene finalmente, deixando escapar as palavras que queimavam em sua garganta há meses. Ela diz que meninas com mobilidade limitada não precisam de tantas calorias porque não se mexem. Ela diz que... Marlene fez uma pausa, engolindo com dificuldade. Ela diz que é um desperdício usar comida boa em coisas que não funcionam.
Rodrigo sentiu os joelhos fraquejarem. Ele cambaleou levemente. A brutalidade da frase era inconcebível. Isso dá a elas sopa rala, senhor, uma vez por dia. E se pedirem mais, Marlene apontou novamente para os braços machucados. Se elas pedem mais ou choram pelo pai, ela as corrige. Patrícia soltou uma risada nervosa e maníaca. É ridículo. Rodrigo, por favor, olha essa mulher. Ela é atriz. Ela está inventando uma novela para tirar dinheiro de você. Fome? Elas estão bem alimentadas. Rodrigo virou-se lentamente para Patrícia. Seu rosto estava pálido, abatido de sangue, mas seus olhos ardiam com um fogo escuro e terrível. Bem alimentadas, Rodrigo perguntou com uma calma mais assustadora do que qualquer grito. Você acabou de dizer que minhas filhas, que têm as costelas aparecendo por baixo das camisas, estão bem alimentadas? Patrícia piscou ao perceber seu erro. Ela se deu conta de que havia falado a partir de sua visão distorcida, movida pelo ódio, e revelou sua verdadeira natureza. Quero dizer que elas têm tudo, que têm... Ela gaguejou, dando mais um passo para trás. E os hematomas, Patrícia? Explique-me esses hematomas. Rodrigo aproximou-se dela. Um passo, 2 passos. Patrícia recuou até esbarrar em uma coluna de pedra na entrada. Eu já te disse, elas se machucam sozinhas. Elas são desajeitadas. Sua voz era um fio de pânico. Marlene disse que eram beliscões, disse Rodrigo, encurralando-a sem tocá-la, apenas com sua presença imponente. Ele disse que são marcas de unhas. Rodrigo levantou inesperadamente a mão de Patrícia. Ele a apertou com força, elevando-a à altura dos olhos. Patrícia tinha uma manicure francesa impecável, com unhas longas e quadradas, duras como lâminas de acrílico. Rodrigo olhou para as unhas, depois olhou para as marcas em forma de crescente no braço de sua filha Júlia. A coincidência era geométrica, perfeita, inegável. Me solta! Você está me machucando! Patrícia gritou tentando soltar a mão. Estou te machucando? Perguntou Rodrigo, apertando mais uma vez, aproximando a mão do rosto dele. Dói quando aperto seu pulso? Imagine o que uma menina de 8 anos sente quando você crava essas garras na carne macia da parte interna do braço dela. Rodrigo soltou a mão de Patrícia com nojo, jogando-a para baixo como se fosse um objeto contaminado. Mas há mais uma coisa, senhor, interrompeu Marlene novamente. Ela sabia que a parte mais importante estava faltando, a mais cruel, aquela que prendia as meninas ao silêncio. O que mais Marlene vai revelar? Você acha que Patrícia merece ser expulsa dessa casa? Deixa sua opinião aqui. Rodrigo se virou, esperando pelo golpe final. Por que você não me contou? Perguntou Rodrigo, olhando suas filhas com desespero. Eu sempre dizia que podiam confiar em mim. Por que permaneceram em silêncio por tanto tempo? Beatriz, a gêmea que havia permanecido mais quieta, ergueu o olhar. Seus olhos estavam tomados por uma tristeza adulta, uma resignação que nenhuma criança deveria jamais conhecer. Porque ela disse que você não nos amava, sussurrou Beatriz, a voz quebrando. Ela disse que você só fingia gostar da gente por pena, mas que na verdade você tinha vergonha de ter filhas defeituosas. As palavras caíram como pedras no coração de Rodrigo. Ele sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos seus pés. Ela disse, continuou Júlia, encontrando coragem na voz da irmã. Ela disse que se a gente contasse para você, você ia mandar a gente embora pro internato e ia casar com ela assim mesmo. Que você ia escolher ela porque ela é bonita e perfeita e a gente só dá trabalho. Rodrigo cambaleou para trás, apoiando-se na parede. Cada palavra era uma facada. Suas próprias filhas achavam que ele as abandonaria. Suas próprias filhas viveram no terror de serem descartadas como objetos quebrados. Eu nunca, Rodrigo começou, mas a voz falhou. Ele caiu de joelhos no chão de pedra, ficando na altura das cadeiras.
Eu nunca, jamais teria vergonha de vocês. Vocês são minha vida. Vocês são tudo que eu tenho. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto do homem que nunca chorava em público. O empresário poderoso que comandava impérios agora estava de joelhos, destruído pela própria negligência. Eu fui um pai horrível, disse Rodrigo, olhando para as duas meninas. Eu trabalhei tanto, viajei tanto, achando que estava construindo um futuro para vocês, mas deixei vocês nas mãos de um monstro. Me perdoem. Por favor, me perdoem. Júlia e Beatriz se entreolharam, as lágrimas escorrendo pelos seus rostinhos. Lentamente, Júlia estendeu a mão pequena e tocou o rosto do pai. Papai, ela sussurrou, nós te amamos. A gente só queria que você ficasse mais em casa. Rodrigo agarrou a mãozinha da filha como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele puxou as duas cadeiras para perto e abraçou as meninas com toda a força que tinha, mas com todo o cuidado para não machucá-las. Eu prometo, ele disse entre soluços, eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém machucar vocês. Nunca mais. A cena era de uma beleza dolorosa. Um pai finalmente enxergando o que estivera cego por tanto tempo. Mas a vilã da história não havia desaparecido. Patrícia, vendo que havia perdido tudo, que sua máscara havia caído e seu verdadeiro rosto fora exposto, sentiu a raiva explodir dentro dela como um vulcão. Isso é ridículo, ela gritou, a voz estridente e desesperada. Rodrigo, você vai jogar fora nosso casamento, nosso futuro, por causa das palavras de duas crianças mimadas e uma faxineira mentirosa? Rodrigo soltou as filhas delicadamente e se levantou. Quando se virou para Patrícia, não havia mais dúvida em seus olhos. Havia apenas uma fúria gélida e controlada. Casamento, ele repetiu, a voz baixa e perigosa. Você acha que ainda vai ter um casamento comigo depois do que eu vi aqui? Patrícia deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Ela ainda acreditava que poderia manipulá-lo, que suas lágrimas e sua beleza poderiam salvá-la. Rodrigo, meu amor. Ela tentou tocar o rosto dele, mas ele agarrou o pulso dela no ar, segurando com força. Não me toque, ele disse, a voz carregada de nojo. Você torturou minhas filhas, você as deixou passar fome, você as aterrorizou psicologicamente e teve a audácia de dizer que elas são defeituosas. O único defeito aqui é você. Patrícia tentou se soltar, mas o aperto era firme. Você está me machucando, ela choramingou, tentando fazer-se de vítima mais uma vez. Agora você sabe como é, respondeu Rodrigo, soltando-a com um empurrão. Como é ser agarrada por alguém mais forte? Como é sentir medo? Agora multiplique isso por 100 e imagine o que minhas filhas sentiram todos os dias. Patrícia percebeu que havia perdido. Seu rosto se contorceu em uma máscara de puro ódio. A mulher doce e manipuladora desapareceu, deixando apenas a criatura cruel que sempre esteve escondida por baixo. Você vai se arrepender disso. Ela cuspiu as palavras como veneno. Eu vou destruir você. Vou contar para todo mundo que você é um pai negligente, que deixou suas filhas aos cuidados de estranhos. Fique à vontade, disse Rodrigo, pegando o celular do bolso. Mas antes que você conte qualquer história, eu vou contar a minha. Ele tirou algumas fotos dos braços machucados das meninas, do estado delas, de tudo. E depois vou direto à delegacia registrar um boletim de ocorrência por maus tratos infantis. Você acha que sua reputação vai sobreviver a isso? O rosto de Patrícia empalideceu. Você não faria isso. Experimente me testar. Rodrigo deu um passo em direção a ela e pela primeira vez, Patrícia recuou com medo de verdade. Você tem 5 minutos para sair da minha propriedade. Pegue sua bolsa e suma. Se eu te ver perto das minhas filhas de novo, eu juro que te coloco na cadeia. Patrícia olhou ao redor, procurando apoio, procurando uma saída, mas não havia nada. Ela olhou para Marlene, que permanecia ao lado das meninas, firme e digna. Isso é culpa sua,
Patrícia gritou, apontando o dedo para a faxineira. Você destruiu tudo. Eu não destruí nada, respondeu Marlene calmamente. Eu apenas protegi 2 meninas inocentes. A senhora é quem destruiu a própria vida com suas escolhas. Patrícia soltou um grito de frustração e correu para dentro da casa. Poucos minutos depois, ela saiu com uma bolsa, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Ao passar por Rodrigo, ela parou e disse com veneno na voz: Você vai morrer sozinho e pobre cuidando dessas 2 inúteis. Rodrigo nem piscou. Eu prefiro morrer sozinho e pobre do que viver rico ao lado de um monstro como você. Saia da minha casa. Patrícia saiu pisando duro, entrando em seu carro importado e acelerando com tudo, as rodas derrapando no cascalho. O som do motor foi diminuindo até desaparecer completamente, deixando apenas o silêncio. Rodrigo ficou parado na entrada por um longo momento, processando tudo o que havia acontecido. Então ele se virou e olhou para Marlene. A faxineira estava abaixada ao lado das meninas, limpando as lágrimas delas com a barra do avental. Marlene, disse Rodrigo, a voz embargada. Ela se levantou e olhou para ele, esperando a demissão, esperando que ele a culpasse por ter exposto sua vida. Obrigado, disse Rodrigo, e a palavra saiu carregada de emoção. Obrigado por proteger minhas filhas quando eu falhei como pai. Obrigado por ter a coragem que eu não tive. Marlene balançou a cabeça, as lágrimas voltando a cair. Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria, senhor. Não, corrigiu Rodrigo. Você fez o que eu deveria ter feito. Você amou minhas filhas quando eu estava ausente. E eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por isso. Ele respirou fundo e continuou. A partir de hoje, as coisas vão mudar. Eu vou cancelar todas as viagens. Eu vou ficar em casa. Eu vou ser o pai que elas merecem. E você, se quiser, não precisa mais ser apenas a faxineira. Você pode ser a governanta, a pessoa de confiança desta casa, com um salário digno e todo o respeito que você merece. Marlene sorriu entre as lágrimas. Eu aceito, senhor. Mas só se o senhor prometer que vai passar mais tempo com elas. Elas não precisam de governanta, elas precisam do pai. Rodrigo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma leveza que não sentia há anos. Ele se ajoelhou novamente na frente das filhas. Júlia, Beatriz, ele segurou as mãozinhas delas. Eu prometo que daqui para frente vocês vão ser minha prioridade. Chega de viagens longas, chega de deixar vocês sozinhas. Eu vou estar aqui todos os dias. Vou levar vocês na escola, vou jantar com vocês, vou dormir sabendo que vocês estão seguras e amadas. As meninas se jogaram nos braços do pai e pela primeira vez em muito tempo elas choraram, mas não de medo ou de dor. Elas choraram de alívio. Marlene observava a cena com o coração cheio. Ela sabia que havia feito a coisa certa. Ela sabia que aquelas 2 meninas agora teriam a chance de crescer em um lar de verdade, com amor de verdade. E enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, a mansão que antes era uma prisão finalmente se transformou no que sempre deveria ter sido: um lar. Um lugar seguro, um lugar onde 2 meninas podiam sonhar, crescer e serem amadas exatamente como eram. E Rodrigo aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que nenhum império, nenhum negócio, nenhuma fortuna no mundo valia mais do que o sorriso sincero de suas filhas. A partir daquele dia, ele nunca mais esqueceu disso. Se essa história tocou o seu coração, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história como essa. Deixa seu like também, porque cada curtida nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem a gente refletir sobre o que realmente importa na vida. E eu quero agradecer de coração a você que assistiu até aqui. Obrigado por fazer parte dessa comunidade, por acreditar no nosso trabalho e por nos acompanhar.
A gente se vê no próximo vídeo.